Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Olha só, Deus quer cuidar de você. Deus quer ter um relacionamento íntimo contigo. Mas talvez hoje você se sinta longe, afastado de Deus. Talvez você foi se afastando aos poucos, de pecado em pecado, de mentira em mentira, de escuridão em escuridão, e agora você percebe que está distante da casa do seu Pai. Ouça o que eu vou te dizer agora. Deus ainda te ama e Ele te recebe de volta hoje. O Senhor quer te dar novas vestes. Ele quer calçar os seus pés com sandálias novas. Ele quer perdoar os seus pecados e te receber de volta em sua casa. Na casa dele, você vai habitar todos os dias da sua vida. Deus quer cuidar de você. E você? Você quer esse cuidado? Se você quer, escreva aqui nos comentários. Deus cuida de mim. Amém? Deus cuida de mim. Eu quero ler com você o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 20 ao verso 32. Está escrito: Então o filho voltou para casa. Quando ele ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. Pai, disse o filho, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa, porque está são e salvo, e o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Aí o pai saiu e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho, que desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando com prostitutas, voltou para casa e o Senhor manda matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois o seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olha só que interessante. O filho pródigo, depois de ter gasto toda a sua herança, depois de ter saído da casa do pai e desonrado a confiança dele, volta para casa. O pai o recebe, não do jeito que ele merecia, mas do jeito que ele precisava naquele momento. Já o irmão, que permaneceu fiel, que sempre esteve ali fazendo tudo certo, não conseguiu entender como aquele que tinha errado tanto estava sendo recebido com honra, com festa. Para ele, aquilo não era justo. Era como se ele dissesse: meu irmão não merece isso. E é como se o pai respondesse: ele realmente não merece, mas é isso o que ele precisa. Essa é a maravilhosa graça de Deus. Ele nos amou
mesmo quando ainda estávamos no pecado. Ele nos limpou, nos restaurou e nos deu uma nova chance. Não porque a gente merecia, mas porque nós precisávamos. Talvez hoje seja o dia em que você está voltando para Deus, voltando para a casa do Pai. E eu acredito que existe algo que você precisa saber. Voltar para a casa do Pai, voltar à presença dele, não é o fim da história. Na realidade, é o começo de uma nova caminhada. Sim, Deus vai te dar novas vestes, mas se você não vigiar, vai acabar sujando essas roupas do mesmo jeito que sujou as antigas. Se continuar desejando aquilo que te afastou de Deus, você vai cair de novo na mesma vida vazia de antes. Então, abra os olhos, não se engane com o brilho falso daquilo que te levou para o fundo do poço. Pare de admirar o mal. Pare de justificar os seus próprios erros. Pare de chamar de liberdade aquilo que é escravidão disfarçada. Deus te chamou de volta para uma nova vida. Mas essa nova vida exige decisão, vigilância, maturidade. Não dá para viver na casa do Pai com o coração ainda preso à terra distante. Ele está te recebendo com amor. Está colocando um anel no seu dedo, sandálias nos seus pés, vestes novas sobre você. Deus está te abraçando mais uma vez. Então, agora é a sua vez de honrar esse abraço, de valorizar esse recomeço, de viver como filho e não como alguém que está de passagem. Eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica com a qual você tem lutado, com a qual você tem travado batalhas internas e externas, escreva ela aqui nos comentários. Amém? E se você quiser receber uma palavra de Deus todos os dias, aqui no YouTube, é muito simples. Aqui embaixo no vídeo tem um botão escrito assim, inscreva-se. Você vai clicar nesse botão. Quando você fizer isso, você passa a ser inscrito aqui no canal e você pode acompanhar diariamente essa corrente de fé e de oração. Amém? Não se esqueça de ativar as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado e querido, muito obrigado por essa palavra de hoje. Eu sei que ela é necessária para muitas pessoas que estão aqui ouvindo essa mensagem. Obrigado por nos lembrar que o Senhor cuida de nós. Somos gratos porque, mesmo quando nos afastamos, o Senhor continua de braços abertos. Obrigado por nos esperar com paciência, com amor, com graça. Nós reconhecemos que precisamos do teu cuidado, precisamos da tua presença. Queremos te pedir perdão por todas as vezes em que voltamos para a tua presença, mas sem vigilância. Perdão por termos vestido novas vestes e mesmo assim olhado para trás, desejado as coisas da velha vida que levávamos. Nos perdoe por termos admirado o mal, dando outros nomes para aquilo que simplesmente se chama pecado. E por termos dado espaço para aquilo que nos afastava de Ti. Nos limpa, Senhor, nos transforma por dentro. Nós queremos ser diferentes. Derrama o seu perdão na vida dessa pessoa agora, Senhor. Que ela entenda que nem a morte pode separá-la do Senhor. Que ela pare de fugir da Tua presença, da Tua casa. Eu entrego em Tuas mãos essa pessoa que está voltando hoje, que está cansada, ferida, que se sente suja e envergonhada. O Senhor conhece o coração dela. O Senhor viu o momento em que ela caiu, mas também está vendo agora esse instante em que ela decide se levantar. Eu oro para que ela sinta o teu abraço
no mais íntimo do seu ser. Que ela entenda que o Senhor a ama e que esse amor precisa estar acima dos pecados, dos desejos e dos impulsos. Que essa pessoa que me ouve agora perceba que está sendo recebida de volta. Não como escrava, como serva, como servo, mas como filho, como filha do Senhor. Eu oro por essa pessoa que precisa aprender a vigiar. Nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas companhias. Essa pessoa que precisa de força para cortar laços com o passado. Que precisa de coragem para andar com as novas vestes e não se contaminar mais. Ajuda ela, Senhor, a abrir mão dos desejos errados, das distrações do mundo, daquilo que a levou para longe da casa do Pai. Eu apresento diante do Senhor todos os pedidos de oração que estão sendo escritos aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que têm chorado por seus filhos, por maridos e esposas, por familiares, por essa pessoa que escreveu o comentário aqui em meio às lágrimas. Eu oro por aqueles que não tiveram força, Senhor, para expressar em palavras aquilo que estão sentindo, mas que estão orando em silêncio agora. Que a tua vontade se cumpra na vida de cada um, pois o teu cuidado na vida de cada um é real. Nós cremos nisso. Que essa pessoa viva um recomeço de verdade na tua presença, pela fé, na obediência e no amor. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Não importa o quanto você tenha se afundado no pecado. A graça de Deus é suficiente e poderosa para te alcançar onde você estiver e como você estiver. Amém? Receba isso pela fé, em nome de Jesus. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para os seus contatos e para aqueles que você sabe que precisam de um recomeço. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. A paz do Senhor Jesus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Sabe, irmãos, o inimigo todos os dias investe na nossa vida. Só que Deus, através do Espírito Santo, também investe. E hoje Deus tem algo para nos ensinar. Aliás, todos os dias Deus tem algo a nos ensinar. Cabe a nós escolhermos quem nós vamos ouvir e o que nós vamos valorizar. A palavra de Deus para a nossa vida, as promessas de Deus, ou os sussurros mal falados do inimigo, a voz do inimigo. E eu sei que se você clicou aqui nesse vídeo, é porque você escolheu ouvir o que Deus tem a dizer para você. E isso já faz toda a diferença, amém? Eu quero ler com você Salmos 119, do verso 1 ao verso 3. Está escrito assim: Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Que você possa ser essa pessoa, bem-aventurada, feliz, que busca a Deus todos os dias, de todo o coração e que anda nos caminhos dele. Você deseja estar sempre na presença do nosso Pai? Se você deseja isso, eu te convido a escrever aqui nos comentários essa afirmação de fé. Escreva assim, olha, eu estou na presença de Deus. Amém? Declare isso pela fé
Eu estou na presença de Deus. Se você não puder escrever, apenas pense nessa expressão. Eu estou na presença de Deus. Não importa o que você esteja enfrentando nesse momento, não importa como esteja a sua vida espiritual, sua vida financeira, sua vida sentimental, você está na presença de Deus. Amém? Permita que os céus e a terra testemunhem essas palavras. Em Salmos 27, versículo 4, está escrito o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Davi constantemente buscava a presença do Senhor. Ele sabia o quão importante era estar face a face com Deus. Só que, para todos que conhecem, mesmo que de forma superficial, a história do rei Davi, sabem que em um determinado momento da sua vida, ele se afastou da presença de Deus. E quando isso aconteceu, coisas terríveis ocorreram com ele. E algumas até geraram grandes consequências na vida do rei Davi. Davi cometeu o erro de ceder às tentações e às fraquezas humanas. E isso o levou a pecar. E o pecado faz com que nós nos afastemos da comunhão íntima com Deus. Isso nos ensina que, mesmo aqueles que tiveram uma relação muito próxima com o Senhor, também podem enfrentar momentos de fraqueza, de frieza espiritual, onde eles podem se desviar, podem ser vencidos pelas tentações. Mas o salmista Davi também nos mostra o poder do arrependimento e da busca pela restauração. Ele reconheceu seus erros, se humilhou diante de Deus e procurou restaurar o seu relacionamento com o Senhor. Através desse processo, Davi experimentou o perdão divino e a restauração da sua comunhão com o Pai. Por isso, independentemente do que tenha acontecido com você, independentemente de onde você tenha estado, por onde você tenha andado, assim como Davi, você precisa buscar diariamente permanecer na presença do Senhor. E isso requer vigilância espiritual, requer uma busca constante pela santidade e um coração disposto a se arrepender e retomar a caminhada. A presença de Deus nos fortalece, nos guia e nos protege dos ataques do inimigo. Ela nos permite desfrutar da plenitude da vida que Deus tem para nós. Antes, você andava na presença de Deus, e eu sei que eu estou falando aqui para muitas pessoas, mas por algum motivo, por alguma circunstância, você acabou se afastando da vontade do Senhor, dos planos dele para a sua vida. E em momentos assim, eu sei que é difícil a gente encontrar forças para voltar. A culpa pelos erros que você cometeu e o medo de como Deus vai te receber de volta, essas coisas acabam tomando espaço na sua mente e te paralisando. Mas hoje eu quero que você entenda, eu quero que você saiba de uma coisa. Essa culpa não foi Deus quem colocou no seu coração. O que o Espírito Santo faz nascer dentro de nós é o arrependimento. E eu queria te explicar isso. Existe uma diferença enorme entre culpa e arrependimento. A culpa faz você se lamentar pelo que aconteceu. Faz você ficar triste, remoendo aquela situação, pensando em como as coisas poderiam ter sido diferentes. Só que a culpa te prende nesse lugar de se eu fosse outra pessoa, talvez eu conseguisse agir de forma diferente.
A culpa te convence de que você é assim mesmo, que não tem mais jeito, que não tem como mudar. Mas o arrependimento que vem de Deus é diferente. Ele te faz enxergar o erro, te faz entender o que você fez de errado, mas não para que você fique preso ao passado, mas para que você abandone o erro. O arrependimento não te faz pensar o tempo todo no pecado que você cometeu. Isso é um papel da culpa. O arrependimento faz você entender que esse pecado já foi lavado, já foi pago pelo sacrifício de Jesus. Foi lavado pelo sangue derramado na cruz. E que continuar nesse caminho de pecado vai te trazer destruição, maldição e afastamento da presença de Deus. A culpa vira, para muitas pessoas, uma desculpa para continuar pecando. Afinal, abre aspas, eu sou assim mesmo e não tem mais jeito. Mas o arrependimento te confronta. Ele te mostra possibilidades, uma nova vida, um novo caminho, uma nova saída. Então, se você está ouvindo essa mensagem, o que eu quero deixar aqui para você, abandone esse pecado. Se afaste desse pecado. Feche essas brechas que você tem dado. Abandone esse hábito que está te levando para longe de quem você ama, que está destruindo a sua mente, que está traindo os seus princípios. Deus está te chamando hoje para viver de forma diferente. E esse arrependimento que Ele está colocando aí dentro no seu coração é o primeiro passo para isso. Eu quero orar pela sua vida agora. Então, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Se você não escreveu ainda, declare pela fé: eu estou na presença de Deus. Deixe o seu joinha, o seu like aqui nesse vídeo, porque isso nos ajuda a alcançar outras pessoas. Quando você dá o like, o YouTube entrega esse vídeo para outras pessoas e assim você acaba abençoando a vida de alguém que você nem conhece. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Vamos falar com Deus nesse momento. Deus amado, Deus querido, obrigado pela Tua palavra que sempre nos traz de volta à vida. Obrigado por esse amor que insiste em nos alcançar, mesmo quando nós já tínhamos até perdido as forças. Obrigado pela Tua misericórdia, Pai, que não falha. Obrigado pela Tua graça infinita e por ainda estarmos aqui, tendo essa chance de recomeçar. Nós queremos Te pedir perdão. Nos perdoe pelas nossas falhas, pelas vezes em que nos afastamos da Tua presença, pelas decisões erradas que tomamos. Perdoa, Senhor, os pensamentos que nos afastaram de Ti, as palavras que não deveríamos ter dito e os caminhos por onde andamos quando sabíamos que aqueles caminhos não representavam a Tua vontade. Nós sabemos que o pecado machuca o nosso espírito e nos desconecta da Tua paz, mas hoje escolhemos voltar e queremos permanecer no Senhor. Deus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece o coração dela, a história dela, tudo que ela tem vivido. O Senhor sabe o peso que ela carrega, as lutas que enfrenta, muitas vezes calada, os medos que ninguém vê, os desejos sinceros que ela até já parou de contar para as pessoas, mas que ainda carrega no coração. Visita agora essa mente, esse coração, essa família. Que a Tua presença traga alívio, luz e direção.
Eu oro por essa pessoa que está cansada, que talvez esteja travando uma batalha interna, mesmo sorrindo por fora, mesmo mantendo as aparências. Essa pessoa que já tentou mudar, que já pensou em desistir, que não sabe mais se consegue voltar a ser quem ela era. Deus, entra agora com a tua força, entra com o teu vigor. Mostre a ela que ainda há tempo, que ainda há vida, que ainda existe perdão, que nós ainda temos chance de sermos transformados. E se ela estiver se sentindo distante, perdida, culpada, mostre a ela que o Senhor está por perto, que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Ó Deus, se existe alguém que foi alcançado por essa mensagem, que está presa ou preso em um vício, numa rotina de pecado, numa confusão de sentimentos, quebra essas correntes agora, Pai. Restaura a identidade, restaura a visão, os valores. Dê força para que ela possa romper com aquilo que tem destruído a alma dela. Eu oro pela família representada aqui nesse comentário, Deus, pelos filhos, pelos pais, por esse casamento, por esse namoro, por essas amizades que tanto têm influenciado essa pessoa. Quebranta aquilo que precisa ser quebrantado. Levante o que precisa ser restaurado. Feche as portas, Senhor, que tem provocado dor na vida dela. Onde houver confusão, gritaria, que o Senhor estabeleça a tua paz. Onde há escassez, que o Senhor providencie o sustento, as necessidades supridas. Onde houver frieza espiritual, que o teu amor aqueça esse coração. E se houver alguém que está enfermo, ó Deus, seja no corpo, na alma ou no espírito, alguém que está precisando de um milagre, que o Senhor vá ao encontro dessa pessoa. Que cada clamor aqui mencionado nos comentários seja visto e considerado pelo Senhor. Que essa oração que nós estamos fazendo aqui seja resposta para muitas pessoas. E que esse momento seja o início de uma grande virada na vida dele e na vida dela. Eu oro por todos os nomes, todas as situações mencionadas, todos os pedidos escritos aqui nos comentários. E também aqueles que não foram escritos, mas que ficaram no silêncio da alma. Cada palavra aqui, Senhor, representa um grito de socorro, um clamor de pedindo por ajuda, um desejo sincero por mudança. Que o Senhor responda a cada um, segundo a tua vontade. Que tudo se cumpra no tempo certo, no tempo do Senhor. Que essa pessoa que está me ouvindo agora tenha fé o suficiente para confiar, esperar e continuar te buscando. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Você sofre com ansiedade na hora que você vai dormir? Você sofre com a insônia? Pensando em pessoas assim, eu sei que são muitas, nós criamos um conteúdo especial para você, para que você tenha uma boa noite de sono, para que você ouça essa mensagem e pegue logo no sono. Muitos irmãos gostam de escutar as mensagens antes de dormir. Por isso, todos os dias, às 22 horas, nós estamos fazendo lives com mensagens sem interrupções, acompanhadas de efeitos sonoros da natureza, especialmente para você que tem essa dificuldade de dormir. Essas lives, elas começam às 22 horas e vão até amanhã, vão até de manhã. Só que funciona assim, um dia a live acontece aqui no canal Minuto com Deus
no outro dia no canal Minuto Reflexão. Eu sempre aviso aqui no YouTube, na aba Comunidade, que são os posts, né, que a gente coloca aqui no YouTube. Então, eu sempre aviso onde essa live vai acontecer. Mas não tem erro. Deu 22 horas, é só você correr para o canal Minuto com Deus. Não está ao vivo lá não? Vai lá no Minuto Reflexão, que a live vai estar lá, sendo transmitida. Amém? Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você sabe que precisam se fortalecer. Pessoas que precisam ouvir essa mensagem. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas, para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. E se eu te dissesse que o mal que te consome hoje, a dor, a doença, o desânimo, pode ser apagado da sua vida em poucas semanas para sempre? Na Bíblia tem um relato impressionante. Naamã era um comandante poderoso, mas ele sofria de lepra, que era uma doença incurável naquela época. Algo considerado sem volta. Mesmo com poder, prestígio e todos os recursos possíveis, nenhum médico pôde curar Naamã. Mas quando ele se humilhou e obedeceu a ordem de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele experimentou o milagre. A sua pele foi completamente restaurada. Esse milagre transformou não apenas o corpo de Naamã, mas a sua fé e o seu destino. Quando nós acreditamos, obedecemos e entregamos a nossa fraqueza, é aí que Deus realiza o impossível. Sabe o que você precisa fazer? A primeira coisa é reconhecer que você não dá conta sozinho. Admitir sua fragilidade. Dizer assim: eu acredito, Deus pode me restaurar. E persistir. A cura verdadeira exige fé e constância. Eu te convido a buscar esse caminho, porque você não merece viver preso à dor. Deus quer que você experimente uma vida plena. Você precisa buscar esse caminho, porque a saúde não é luxo, é alicerce para os seus sonhos, para a sua família, para o seu propósito. Você precisa buscar esse caminho porque quando você é curado de dentro para fora, sua mente, seu corpo, seu espírito começam a operar em concordância e a sua vida muda de patamar. Se você alcançar esse ensinamento, você terá sua vitalidade restaurada, um corpo forte, uma mente clara, emoções equilibradas. Você terá sua confiança renovada e você passará a viver com expectativa e não com medo ou com passividade. Você terá o propósito de vida ativado, com saúde, com paz. Você retoma seus sonhos e a sua missão. E para que você possa se aprofundar nesses ensinamentos, eu criei, juntamente com a minha equipe, o método Vida Abundante, que é um caminho completo de cura e de restauração mental, emocional e física, além de fortalecer a sua intimidade com Deus. Esse método vai muito além de promessas vazias. Ele trabalha a raiz da dor. Ele fortalece a mente e desbloqueia a sua verdadeira identidade. Restaura a sua vida espiritual, cura as feridas emocionais antigas, para que você pare de repetir os mesmos ciclos e comece a viver a liberdade que Cristo prometeu. Transforma sua relação consigo mesmo, desenvolvendo em você a autoestima, o propósito e a consciência do seu valor em Deus, porque você tem valor em Cristo. Ele reconstrói seus relacionamentos, trazendo sabedoria para amar, perdoar, comunicar e criar vínculos saudáveis. Destrava a sua vida financeira, ensinando princípios e práticas
que geram estabilidade e crescimento de forma equilibrada. Organiza sua mente, reduz sua ansiedade, aumenta o seu foco e rompe padrões de procrastinação. Alinha escolhas e comportamentos para que você viva com disciplina, com maturidade e coerência. Desperta uma vida de propósito, direcionando você para um caminho de crescimento contínuo, marcado pelos frutos do Espírito Santo e por uma vida plena em Cristo. Conduz você a uma nova história, não apenas melhor, mas verdadeiramente transformada de dentro para fora. Em breve, o método Vida Abundante vai ser lançado e nós vamos ter uma oferta especial de lançamento que vai ser revelada em um grupo exclusivo no WhatsApp. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, presta atenção. Se você está cansado de viver limitado, com dor, com desânimo, clique no link que está aqui na descrição do vídeo. Entre para esse grupo exclusivo de WhatsApp e se prepare para viver uma nova vida. Uma vida mais forte, mais saudável e mais plena. Deus quer te restaurar e você pode ser a próxima pessoa que vai testemunhar como Deus te abençoou com uma vida abundante. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, a paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe nesse dia com saúde, com direção, com descanso para a sua mente e esperança para o seu coração. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Minuto com Deus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E eu creio que essa palavra pode ser uma resposta de Deus para você. Eu quero declarar pela fé que hoje pode ser o começo de uma mudança na sua vida. Uma mudança que não virá dos homens, mas que vem diretamente do céu. Deus ainda escreve finais que ninguém espera. Você não está aqui por acaso. Foi o Espírito Santo que trouxe você até aqui. Eu sei que tem portas que o mundo já fechou, tem diagnósticos desfavoráveis que já foram entregues para você, tem situações que parece que já foram seladas, mas saiba que a última palavra é de Deus. Amém? Ele é quem dá a última palavra. Por isso, não desista. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite muito especial. Eu sei que muitas pessoas não perceberam ainda esse convite porque eu tenho falado disso no final do vídeo, mas eu decidi falar hoje no início, para que você seja avisado dessa bênção que está chegando. Olha só, você já pensou em caminhar pelos mesmos lugares onde homens como Daniel, Davi, Elias e, acima de tudo, Jesus caminharam? A nossa caravana Minuto com Deus, Paris, Israel, está se aproximando. Vai ser em outubro de 2026, mas nós já estamos, junto com a Aleph Turismo, começando a receber as inscrições. Essa vai ser uma oportunidade única de fortalecer a sua fé visitando a Terra Santa, um lugar onde tantas orações foram respondidas. E também passar por Paris, um destino romântico, encantador, uma das cidades turísticas mais procuradas do mundo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o número da Aleph Turismo, que é a agência que está organizando essa caravana. Faça contato com eles, você vai receber todas as informações que você precisa e você poderá garantir a sua vaga. Vai ser uma honra e uma alegria poder viajar com você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Coloque o nome de alguém que você ama
e que precisa viver uma virada, um recomeço, uma vitória. Ou escreva aqui alguma situação específica que precisa de intercessão. Porque no final dessa mensagem eu vou orar por você e vou orar por cada nome mencionado aqui nos comentários, amém? Deixa o seu like no vídeo, é muito importante você deixar o like, porque isso faz com que a mensagem chegue a outras pessoas, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Minuto com Deus é um projeto evangelístico, independente. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida poderosamente. Agora, escuta isso com atenção. A sua vitória pode até parecer distante, mas tem uma coisa que sempre precede um milagre verdadeiro. Uma decisão, uma entrega, um arrependimento sincero, um gesto de fé que move o céu. E a Bíblia mostra isso de uma forma muito clara quando fala sobre Daniel. É a palavra que eu quero compartilhar com você hoje. Daniel capítulo 10, versículo 12, onde o anjo do Senhor diz a Daniel: desde o primeiro dia em que você decidiu se humilhar e buscar entendimento, orando a Deus, a sua oração foi ouvida. E por causa dela, eu vim até você. Essa expressão, desde o primeiro dia, nos revela o caráter de Deus como um Deus que ouve imediatamente a oração do justo, mesmo que a resposta esteja demorando. Daniel, descrito aqui no capítulo como um homem profundamente abalado, porque ele estava sem forças, muito pálido e quase desfalecido, mas mesmo assim ele estava buscando discernimento e não respostas imediatas para suas aflições, o que mostra para nós maturidade espiritual. E a resposta veio como reforço celestial em meio a uma batalha invisível que estava sendo travada. Aquele era o 3º ano de Ciro, o rei da Pérsia, período em que alguns judeus estavam retornando do exílio para Jerusalém. Daniel, porém, permaneceu na Babilônia. Ele provavelmente lamentava o pequeno número dos que haviam retornado e a situação difícil enfrentada por eles. Isso justifica o seu estado de luto e jejum. A referência ao príncipe do reino da Pérsia, no versículo 13, sugere um conflito espiritual, envolvendo anjos e demônios que atuavam por trás dos impérios terrenos. E essa é uma realidade espiritual que permanece até os dias de hoje. Daniel era um homem íntegro, um servo de Deus que foi tirado da sua terra natal e levado para o meio de um império pagão, cheio de idolatria, cheio de vaidade. Mas mesmo ali, cercado por tentações, por injustiças, por um sistema que queria moldá-lo à força, Daniel manteve a sua fé. Ele não negociou a sua fé. E por isso, Deus o honrou com sabedoria, com revelações, com livramentos. Durante 21 dias, aqui nessa passagem, Daniel jejuou, orou e esperou. Não foi uma oração rápida, como aquelas orações que a gente faz assim, em 1 minuto. Foi uma busca perseverante. Sem sinais, sem respostas, sem alívio. E então, no 21º dia, o anjo finalmente apareceu para ele. E o que o anjo disse foi algo assim revelador. Ele falou: Daniel, não foi agora que Deus te ouviu, foi no primeiro dia que você começou a orar, mas houve resistência nos céus. A sua resposta já estava a caminho,
mas houve guerra. E foi a sua insistência que manteve ela vindo. Eu quero que você escute isso com atenção. O céu já tinha respondido à oração de Daniel, mas a resposta só chegou porque Daniel não desistiu. Irmãos, isso muda tudo. Olha só, tem gente que para de orar só porque não sentiu nada. Tem gente que desiste no primeiro dia, no 8º dia, no 10º. Mas Daniel ficou até o fim do seu propósito. E a vitória dele chegou. A oração dele abriu os céus e resistiu às trevas. Tem resposta que só vai chegar por causa da sua perseverança. Não é porque você sente algo todos os dias. Não é porque tem confirmação no seu celular ou um anjo batendo à sua porta. É porque a sua persistência está segurando no céu uma batalha que você nem imagina. Você acha que está tudo parado, mas o céu está em guerra. Você acha às vezes que Deus se esqueceu de você, mas Ele já liberou a sua resposta, a sua bênção. E o que tem impedido, às vezes, não é o tempo, não é o erro, é a resistência. E aqui eu estou falando de resistência do inimigo, uma resistência espiritual, resistência da vida, do sistema, das pessoas. Mas Deus não mandou você parar. Deus manda hoje você continuar. Eu sei que tem gente que está ouvindo essa oração, que está vivendo com o coração cansado. Pessoas que não aguentam mais dobrar os joelhos e não ver nada mudar. E eu te entendo, sabe? Mas é agora, exatamente agora, quando tudo em você quer parar, que a sua oração tem mais poder. Porque não é emoção, é fé. Não é sensação, é entrega. É nessa hora que a sua oração vale como arma de guerra. É nessa hora que o seu silêncio vale como resistência. Que as suas lágrimas viram instrumentos de resposta. Porque mesmo em silêncio, você está clamando. E mesmo sem forças, Deus está te ouvindo. Então, não desista, porque não vai ser fácil, mas porque o céu já começou a se mover. Mesmo que você não esteja vendo, a sua oração já provocou um movimento. A sua entrega já causou uma reação nos céus. A sua perseverança já fez o inimigo recuar. E é por isso que, mesmo que tudo grite para você parar, você vai continuar, em nome de Jesus. E a sua vitória vai chegar. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. E vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, com reverência, com humildade e com fé. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por essa palavra que tanto falou ao nosso coração. Obrigado porque, mesmo quando nós não vemos, o Senhor continua trabalhando. Mesmo quando tudo parece silêncio, o Teu Espírito continua agindo. Mesmo que a resposta pareça estar demorando, o Teu amor não falha. Nós cremos nisso. Reconhecemos que precisamos de Ti, Pai, que não somos nada sem a Tua graça, que não temos forças para enfrentar sozinhos as batalhas que surgem em nossa vida. Por isso, nós nos entregamos a Ti por completo. Que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe, ó Deus, por cada pensamento impuro, por cada atitude que tivemos que Te entristeceu, pelas vezes em que deixamos de orar, de acreditar, em que nos revoltamos em vez de confiar, por aqueles momentos em que falamos aquilo que não devíamos ter falado, que permitimos que o medo guiasse os nossos passos. Nos lava com o Teu sangue, nos purifica, nos transforma, molda o nosso coração. Espírito Santo de Deus, nós Te pedimos, vem sobre essa casa, sobre essa família,
sobre essa vida que está orando aqui junto comigo agora. Restaura a fé dessa pessoa. Aumenta, Pai, a confiança dela. Dê a ela entendimento para que ela siga orando, mesmo sem ver respostas. Renova as forças, a fé, para que ela continue crendo. Dê coragem para que ela permaneça, mesmo que tudo ao redor dela pareça estagnado. Enche o coração dela com a tua paz, com esperança e com a certeza de que o Senhor está ouvindo essa oração. Nós oramos com fé, Senhor, sabendo que a nossa oração move os céus. Assim como aconteceu com Daniel, nós cremos que existem respostas que já foram liberadas. Cremos que existem bênçãos que estão a caminho. Por isso eu quero orar por cada pessoa que escreveu aqui o seu pedido de oração nos comentários. Eu oro por esse irmão e por essa irmã que estão à espera de um milagre, que estão orando há dias, há meses, talvez há anos, e que hoje talvez pensou em desistir. Mas o Senhor trouxe essa palavra para que a fé seja reacendida. Então, meu Deus, age com o teu poder. Eu quero orar por todas as pessoas que estão enfrentando enfermidades. Toca nesse corpo, Pai. Toca nos ossos, nas células, nos tecidos, em todos os órgãos. Toca com a tua cura poderosa. Visita essa pessoa que está internada, que está aí deitada no leito de hospital, ou que está em casa, mas sentindo dores, esperando para fazer um exame, esperando por uma vaga para uma cirurgia. Que venha do céu o milagre que a medicina não consegue explicar. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão clamando por suas famílias, pelos filhos, pelos maridos, pelas esposas, pelos parentes que estão enfermos, por casamentos que estão sendo destruídos. Que o Senhor restaure aquilo que foi quebrado, reconstrói os lares, reconcilia os corações, liberta aqueles que estão presos em vícios, seja em drogas, em álcool, em jogos, vícios da pornografia, vícios de redes sociais. Promove a tua libertação, Senhor. Eu entrego a Ti cada nome escrito aqui nos comentários, cada causa na justiça, cada pedido de libertação, de cura, de salvação. Eu quero apresentar ao Senhor todos aqueles que estão sofrendo em silêncio, aqueles que choram calados, que vivem lutando lutas internas, lutas que ninguém está vendo. Fortalece essa vida, meu Deus. Abraça essas pessoas com o teu amor. Revela a elas a tua presença. Eu quero orar por aqueles que se afastaram de ti, por aqueles que por algum motivo deixaram de orar, deixaram de buscar a tua face, aqueles que perderam a esperança. Espírito Santo de Deus, reacende essa chama, quebranta novamente esse coração. Que essa oração que essa pessoa está ouvindo agora seja o início de um recomeço, o começo de uma nova jornada de fé. Ó Deus, não permita que essa pessoa desfaleça, mas que ela seja hoje fortalecida pela tua graça. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e envie para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. E se você tomou uma decisão de continuar perseverando em oração, escreva aqui nos comentários assim, olha, eu continuo orando. Apenas isso, eu continuo orando. Se você acredita que vale a pena continuar, pois você sabe que Deus vai te responder no tempo certo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê uma semana produtiva.
Que Deus te surpreenda com coisas boas nesta semana. Que o Senhor derrame sobre a sua vida bênçãos espirituais e materiais, em nome de Jesus. Essa é a minha oração por você. Amém? Irmãos, muitas vezes nós pedimos a Deus que nos abençoe, pedimos a Deus que abra as portas para nós, que faça um milagre na nossa vida, só que nos esquecemos de uma chave fundamental para viver tudo isso: a obediência. Obedecer a Deus nem sempre é algo fácil, porque muitas vezes significa renunciar aos nossos próprios desejos, abrir mão da nossa lógica, dos nossos planos e daquilo que nós temos como convicção. Mas é exatamente na obediência que nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Amém? Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante, porque quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Então, se você estiver me assistindo aí pelo YouTube, não se esqueça de dar o seu joinha aqui. Eu convido você também a se inscrever no canal. Muitas pessoas passam aqui pelo Minuto com Deus, ouvem as mensagens, compartilham as mensagens, mas ainda não são inscritas no canal. Então eu peço que você confira aí se você já é inscrito no canal. E se você for inscrito, ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Olha só, o primeiro versículo que eu quero ler com você hoje, antes da gente orar, está em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz assim, olha: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Na versão A Mensagem está escrito assim, olha: Samuel respondeu: Você acha que o Eterno quer apenas sacrifícios, meros rituais externos? Ele quer que você o escute. Obedecer a ele é melhor que qualquer aparato religioso. Então esse texto aqui nos lembra que Deus não se impressiona com gestos religiosos, com liturgias, com rituais, mas Deus se agrada de corações obedientes. Deus se agrada de pessoas dispostas a obedecê-lo. E tem uma história muito curiosa em Gênesis 22, quando Deus pediu a Abraão uma coisa que parecia impossível. Deus pede que Abraão ofereça o seu filho Isaque em sacrifício. Isaque era o filho da promessa, que foi esperado por tantos anos. Então, humanamente falando, esse pedido não tinha nenhum sentido, era algo ilógico. Mas mesmo assim, Abraão levantou-se cedo, preparou o altar e levou Isaque junto com ele. Quando Abraão estava prestes a sacrificar seu filho, Deus interveio e disse o seguinte: Agora sei que você teme a Deus,
porque não me negou seu filho, o seu único filho. E no lugar de Isaque, Deus providenciou um cordeiro. Então, irmãos, a obediência de Abraão se tornou um marco de fé que ecoa até os nossos dias. E esse cordeiro, que substituiu Isaque, apontava para algo muito maior. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como aquele animal tomou o lugar de Isaque no altar, Jesus tomou o nosso lugar na cruz. A diferença é que o Cordeiro de Abraão salvou uma vida. Já o sacrifício de Jesus trouxe salvação para toda a humanidade. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos vivendo à luz dessa obra redentora, reconhecendo que tudo aponta para Cristo e que a nossa vida só encontra sentido nele. O que nós podemos aprender aqui com essa história? Obediência exige confiança total. Abraão não entendia, mas ele confiava que Deus tinha um propósito. A obediência abre portas para bênçãos maiores. Presta atenção nisso. A obediência abre portas para bênçãos maiores. Depois desse episódio aqui, Deus reafirmou a Abraão a promessa de uma descendência incontável. Outra coisa, a obediência aponta para Cristo. Assim como Isaque carregou a lenha, Jesus carregou a cruz. A obediência de Abraão simboliza a obediência perfeita do Filho de Deus. E a Bíblia também fala de outros exemplos de obediência em atitudes que aos olhos humanos pareceriam sem sentido. Por exemplo, Josué. Josué obedeceu a ordem de Deus de rodear a cidade de Jericó por 7 dias. E por causa disso, as muralhas caíram. Pedro, mesmo depois de uma noite inteira sem conseguir pescar nada, obedeceu a Jesus e lançou as redes novamente e pescou em abundância. Lembra do que Pedro disse? Jesus, nós não pescamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Eu vou obedecê-lo. E ele obedeceu e obteve uma grande pesca. A obediência a Deus muitas vezes pode parecer estranho, mas ela sempre produz frutos. Talvez hoje Deus esteja te pedindo algo que pareça difícil. Perdoar alguém, por exemplo, abrir mão de um pecado que te dá tanto prazer, esperar o tempo de Deus, ou talvez o Senhor esteja te pedindo para dar um passo de fé. A pergunta que eu quero deixar para você é: você vai obedecer? Você vai obedecer? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva o nome de alguém por quem você está orando, ou alguma situação que está acontecendo na sua vida que tem te atrapalhado, que tem te importunado. E junto com o seu pedido de oração, escreva o seguinte: eu escolho obedecer à voz de Deus. Amém? Eu escolho obedecer à voz de Deus. E hoje antes da oração, eu ainda quero fazer um pedido especial para você. Talvez no momento em que você estiver ouvindo essa mensagem, assistindo a esse vídeo, eu estarei sendo submetido a uma cirurgia. Eu vou fazer uma cirurgia de desvio de septo nasal, uma septoplastia. É uma cirurgia no nariz,
né, que vai melhorar a qualidade da minha respiração. É uma cirurgia simples, mas é uma cirurgia, né? Vou tomar anestesia, vou ficar inconsciente. Então, eu gostaria de compartilhar isso para que eu pudesse contar com as orações de vocês. Amém? As mensagens Minuto com Deus continuam sendo postadas normalmente. Se a minha cara não aparecer aqui nas próximas mensagens, é porque o meu nariz vai estar isolado aqui com alguma... eu esqueci o nome, né? Com algum curativo. Mas as mensagens continuam sendo postadas normalmente, porque essa cirurgia ela não interfere na minha voz. Pelo contrário, a qualidade da minha voz, de repente, fique até melhor. Mas eu conto com as orações de vocês. A cirurgia está marcada para hoje, segunda-feira, às 7 horas da manhã. Então, esteja em oração por mim. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento? Vamos agradecer a Ele por mais uma semana. Vamos pedir para Ele que seja uma semana de bênção, de vitória e que seja uma semana também em que nós tomemos a decisão de obedecê-lo. Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje nós entendemos que a obediência é melhor do que o sacrifício. Que muito mais do que grandes gestos, o que o Senhor quer de nós é um coração submisso e atento à Tua voz. Nós te agradecemos por mais esse dia, por mais essa semana, que seja uma semana surpreendente. Ó Deus, que o Senhor possa contemplar a vida de cada pessoa que está ouvindo essa palavra nesse momento e atender aos anseios do coração dele e do coração dela. Obrigado, Pai, por nos ensinar, através do exemplo de Abraão, que não reteve o seu filho, mas confiou inteiramente em Ti. Obrigado porque essa história aponta para Jesus, o Teu Filho amado, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Pai amado e querido, eu quero orar agora por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Muitos estão diante de decisões difíceis. Que o Senhor dê coragem a eles para obedecer, mesmo quando eles não entenderem o porquê. Ajuda-nos a confiar no Teu caráter, mesmo quando nós não estamos enxergando a solução. Nos perdoe, Pai, pelas vezes em que resistimos à Tua voz. Muitas vezes preferimos seguir a nossa própria vontade, mas hoje nós te pedimos que a nossa oração seja como a oração que Jesus fez lá no Getsêmani. Não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade. Eu oro por cada família representada aqui, para que a obediência à Tua palavra seja o fundamento nesse lar. Eu oro pelos jovens, para que aprendam desde cedo a andar em santidade e em obediência. Eu oro pelos líderes, para que governem, ó Deus, não pela força do seu braço, mas pela submissão ao Senhor. Que nunca lhes falte o óleo sobre a cabeça e que as tuas vestes sejam sempre alvas. Pai, que a obediência abra as portas que estão fechadas, derrube muralhas que parecem intransponíveis, traga paz onde há confusão e vida onde há morte. Nós declaramos pela fé que queremos ser filhos obedientes, filhos que ouvem e praticam a Tua palavra. E que ao final da nossa caminhada nós possamos ouvir do Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar. Quando você clicar no botão compartilhar,
vão aparecer várias opções. Selecione o WhatsApp. Selecione o ícone do WhatsApp. E aí você vai colar o link dessa mensagem nos seus grupos, no grupo da família, no grupo da igreja. Mande para os irmãos da igreja, mande para o seu pastor, para o seu líder. Mande para aquelas pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Uma excelente semana para você, em nome de Jesus. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te louvamos pela tua fidelidade e por nos permitir estar aqui diante da tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está nos acompanhando agora. Nós sabemos que não é por acaso que estamos aqui. Fomos conduzidos pelo Teu Espírito para esse momento de aprendizado, para esse momento de edificação. Reconhecemos, ó Deus, que a Tua palavra é viva e poderosa. Ela transforma, ela fortalece, ela renova a nossa fé. Por isso, abrimos o nosso coração e te pedimos, fala conosco. Que o Teu Santo Espírito venha sobre nós agora, trazendo clareza, revelação e entendimento. Que não seja mais apenas um vídeo, um conteúdo transmitido, mas que seja uma experiência real contigo. Tira de nós, ó Pai, toda distração, toda resistência, todo medo, toda incredulidade e dá-nos ouvidos sensíveis à Tua voz. Que nesse momento, enquanto nós estamos meditando sobre o milagre que o Senhor operou ali nas muralhas de Jericó, que durante esse tempo a nossa fé seja renovada e aquilo que parece impossível aos olhos humanos comece a ruir diante do Teu poder. Espírito Santo, nos conduza agora. Que essa palavra venha glorificar o Teu nome e que ela possa gerar frutos em nossas vidas. Nós te agradecemos, te louvamos por essa oportunidade e oramos a Ti confiando no nome poderoso de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Esse é o terceiro vídeo de uma série de mensagens que eu estou postando nesta semana, chamada Os 7 Grandes Milagres da Bíblia. Se você perdeu os vídeos anteriores, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link com a playlist completa para você assistir desde o começo. Amém? Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like faz toda a diferença. Quando um vídeo recebe muitos likes, o YouTube entrega ele para mais pessoas. O YouTube sugere esse conteúdo para outras pessoas. Então eu conto com a sua ajuda para que essa palavra de fé seja espalhada para todas as pessoas. Dê o like no vídeo. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos, as nossas outras séries e fazer parte dessa grande comunidade de fé que cresce a cada dia mais. Nós estamos há mais de 10 anos aqui no YouTube postando vídeos diariamente. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você.
porque assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso, se você quiser apoiar esse ministério, você pode fazer isso se tornando membro do canal. Os membros têm acesso antecipado aos vídeos e também tem vídeos exclusivos para os membros do canal. Amém? Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, com qualquer valor, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Inclusive, aqui na aba Comunidade do YouTube, se você entrar no canal Minuto com Deus e for lá na aba Comunidade, tem um presente para os membros do canal. Eu coloquei ali, eu disponibilizei ali o livro Recomece a Viver, para você que é membro do canal. Amém? Um livro com mensagens tremendas, mensagens maravilhosas. Para você que não é membro do canal e não pode, por algum motivo, se tornar membro, mas quer adquirir esse livro, o link está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. São 365 mensagens que vão transformar a sua vida. Vamos para a palavra de hoje. Quem nunca se deparou com uma muralha? E eu não estou falando aqui de uma muralha formada por tijolos, mas, no sentido figurado, uma muralha de problemas, uma muralha de medos, de bloqueios emocionais ou espirituais que parecem intransponíveis. Para o povo de Israel, Jericó era uma dessas muralhas, literalmente falando e simbolicamente falando. Porque para Israel, conquistar Jericó era o primeiro passo para que eles começassem a tomar posse da terra prometida. Mas entre a promessa e a posse havia um obstáculo. E eu sei que a mesma coisa pode estar acontecendo na sua vida. Há uma promessa, mas também há uma muralha no caminho. Eu quero ler com você o texto de Josué, capítulo 6. Eu vou ler do verso 1 ao verso 5. E depois eu vou finalizar lendo o versículo 20. Josué, capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar, nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: Olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora, você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. Na frente da Arca da Aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade. E os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí, cada um avançará diretamente para a cidade. Repare que eram instruções muito específicas que Deus estava dando a Josué. E no verso 20, nós vemos a concretização dessa grande conquista. Diz assim: Então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força, e a muralha caiu. Aí todos subiram,
entraram na cidade e a tomaram. Louvado seja o nome do Senhor. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que o Senhor derrube as muralhas que têm te impedido de avançar. Amém? Sejam elas ligadas a quaisquer áreas da sua vida. Eu vou orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: as muralhas vão cair. Apenas isso. As muralhas vão cair. Amém? Coloque isso aqui pela fé, com convicção. Irmãos, Jericó era uma cidade fortificada, típica das culturas cananeias, com muralhas duplas, largas e altas, projetadas para resistir a longos cercos. Aos olhos humanos, era impossível derrubar uma muralha daquelas apenas com gritos. A estratégia dada por Deus a Josué contrariava toda a lógica militar. Marchar em silêncio durante 6 dias e no 7º dia gritar. Essa era a estratégia dada por Deus. Essa instrução tinha um caráter cerimonial e espiritual, demonstrando que a vitória seria obra de Deus e não do braço humano. A presença da arca durante essa marcha que eles fizeram simbolizava a liderança de Deus na batalha. E a obediência do povo foi uma atitude de fé, uma fé provada com ações. A queda de Jericó não foi produto de uma força militar, mas de uma fé obediente. Josué e o povo não questionaram a ordem estranha, incomum de Deus. Eles apenas obedeceram e Deus agiu. O texto diz que eles tiveram que ficar em silêncio durante 6 dias. Imagina isso, irmãos. Certamente, esse silêncio, essa ausência de comunicação, foi para aquele povo um exercício de confiança e de reverência. Gritar antes do tempo seria agir na carne. Manter-se em silêncio foi uma prova de domínio próprio e de obediência a Deus. Como que nós podemos aplicar os princípios contidos aqui nesse milagre na nossa vida? Porque o objetivo dessa série de mensagens não é apenas conhecer os milagres, mas trazê-los para a nossa realidade e assim podermos experimentar verdadeiros milagres também da parte de Deus. A primeira coisa que eu aprendo aqui: a obediência precede o milagre. Josué não tentou adaptar o plano de Deus. A obediência, mesmo quando nós não estamos entendendo, libera o agir de Deus. Segunda coisa, nem toda batalha é vencida pela força. Eu vou repetir, nem toda batalha é vencida pela força. Deus quis mostrar que as muralhas cairiam pelo poder da fé e não pela espada. Às vezes nós queremos lutar com armas humanas, mas o que Deus espera é o silêncio, é a paciência, é a perseverança. Terceira coisa, a vitória exige perseverança. Durante 6 dias não aconteceu nada. Às vezes, o milagre não vai acontecer no primeiro passo, mas depois de uma caminhada, de um tempo de perseverança. Nós temos que entender que o tempo de Deus não é como o nosso tempo. O tempo de Deus é perfeito. E a última coisa que eu quero extrair aqui, nesse breve estudo: o grito de fé
rompe as resistências. No momento certo, o clamor de fé destruiu aquilo que parecia inabalável. A sua voz, em concordância com a instrução de Deus, tem poder. Quando você obedece ao Senhor, Deus vai agir no tempo dele. A sua voz, em concordância com a vontade de Deus, com a instrução de Deus, tem poder no mundo espiritual. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Tem muralhas na sua vida que não vão cair pela força, mas sim pela fé e pela obediência. Não pare de marchar, não desista. Mesmo que pareça sem sentido aquilo que você está fazendo, mesmo que pareça repetitivo, imagine o povo durante 6 dias marchando, uma vez por dia, eu sei, mas durante 6 dias, em silêncio. Mesmo que pareça sem sentido, siga a orientação de Deus. Mesmo que a muralha ainda esteja de pé, continue seguindo a voz do Espírito Santo. No tempo certo, as muralhas vão cair. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Pode ser o seu filho, sua filha, seu cônjuge, seus pais, alguém que você conhece que está passando por um tempo difícil, um tempo de crise, alguém da sua família, ou coloque o seu próprio nome. Talvez você esteja diante de batalhas, diante de muralhas intransponíveis, mas você serve a um Deus de milagres. É isso que nós estamos aprendendo aqui durante essa semana. Não há nada impossível para Deus. Amém? Vamos falar com Ele nesse momento. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela revelação da Tua palavra. Reconhecemos que não há muralhas altas demais, nem obstáculos firmes demais diante do Teu poder. O Senhor conhece, ó Pai, cada pessoa que está ouvindo essa palavra. O Senhor sabe as muralhas que foram erguidas em suas vidas. As muralhas do medo, da dúvida, muralhas das dívidas, das enfermidades, de relacionamentos que foram rompidos, de situações que ocorreram no passado e que foram mal resolvidas. Mas nós queremos te pedir pela fé, que assim como em Jericó, o Senhor nos ensine a obedecer, mesmo sem compreender, a caminhar mesmo sem ver mudança e a confiar, mesmo quando o silêncio parece longo. Capacita-nos a perseverar. Dá-nos fé, ó Pai, para continuar marchando. Ajuda-nos a discernir o Teu tempo, a ouvir a Tua instrução e a confiar que o Teu poder vai se manifestar. E no tempo certo, nós pedimos que o Senhor derrube toda a muralha que tem nos impedido de tomar posse das Tuas promessas. Que o grito de fé seja liberado e que a vitória seja completa para a glória do Teu nome. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Não importa o tamanho da sua muralha, não importa o quão ela seja fortificada, você serve a um Deus do impossível, a um Deus que pode todas as coisas, a um Deus de grandes milagres e de pequenos milagres, como nós estamos aprendendo aqui durante essa semana com essas passagens bíblicas. Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde ela só para você. Compartilhe ela
com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão, para todos aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.